Fala, turma. Bem, espero que vocês tenham entendido a aula de estatística, tá? Nós iremos abordar um pouco dessa aula na live de amanhã, tá? Então, nós vamos iniciar aqui a aula 12, triângulos semelhantes. Bem, vamos falar um pouco de figuras semelhantes. Na verdade, nós temos semelhanças de vários tipos de figuras, não só de triângulos, tá? Só que essa aqui é uma matéria muito tratada pela matemática. Então, por exemplo, vocês vão ver semelhança de triângulos tanto no primeiro médio, segundo médio, quanto no terceiro médio. Então, toda vez que vocês perceberem que puderem usar esse conceito que eu vou ensinar agora, vocês devem usar, tá? Existem 3 casos de semelhanças de triângulos, mas nós vamos tratar eles, cada um na sua sequência. Ok? Então, vamos lá para a primeira parte. Os triângulos das figuras abaixo são tais que o triângulo ABC é proporcional ao triângulo RQP. Turma, o que é isso? Quando ele coloca este símbolo aqui, ó, vamos colocar um retângulo aqui. Isso aqui é a parte mais importante praticamente da aula. Quando você fala que um triângulo é semelhante ao outro, você deve colocar dessa forma aí, ok? Que o triângulo ABC é proporcional ao triângulo RQP. Reparem que ele colocou em vermelho a posição de cada letra. A primeira letra em vermelho, primeira letra em vermelho. Segunda letra em azul, segunda em azul. A terceira em verde, a terceira em verde. Por quê? Esses são os vértices dos triângulos. Então, quando vocês falarem e colocarem nessa ordem, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou até preencher aqui já, ó. Vamos colocar assim, ó, triângulo, que é para ficar melhor. ABC é proporcional ao triângulo RQP. Então dá uma olhada, ó. Aí eu vou preenchendo. Como que eu monto essas proporções? Eu falo que o AB, que é o primeiro e segundo, está para o RQ, que também é o primeiro e segundo. Então AB está para RQ. E aí eu tenho uma fração. Aí eu vou fazer, ó, o BC está, que é o segundo e o terceiro, está para QP, que também é o segundo e o terceiro. Então, aqui vai ser QP. E por último, eu falo que o primeiro e o último, o AC, está para o primeiro e o último daqui, que é o RP. Então, aqui vai ser o RP. Ok? E aí, geralmente, você sempre vai escolher 2 frações. Dessas 2 frações, você tem que ter 3 informações e uma incógnita, para você poder multiplicar eles cruzados, e aí você descobrir qual é o valor da sua incógnita. Agora eu vou falar o seguinte, ó. Complete a seguir as indicações de correspondência entre os vértices. Então, quem corresponde ao vértice A? O outro vermelho, é o R. Quem corresponde ao vértice B, que é o azul? É o outro azul, que é o Q. Segundo, segundo, e agora o terceiro, terceiro. O terceiro não é o C? O terceiro aqui é o P. Então, tá aqui, ó. Bem, em relação a relação de semelhança dos 2 triângulos pode ser descrita de diferentes maneiras. Preencha a lacuna em cada caso de modo que essa descrição seja feita corretamente. Ele mudou a ordem, tá vendo? Por quê? Porque você também pode fazer de qualquer jeito. Você não precisa fazer A, B, C. Se você quiser começar por esse vértice, vir para esse e depois esse, tanto faz, que é o que ele fez agora, C, A, B, né? Então, se eu comecei pelo C, que é o verdinho aqui, você tem que começar pelo verdinho aqui, que é quem? Que é o P. Se ele foi para o A, que é o vermelho, você tem que ir para o R, que é o vermelho. E se ele terminou com o B, que é o azul, você tem que terminar com o Q, que é o azul. Ou seja, você tem que seguir com a proporção, tá? Com a semelhança. Agora ele fez BCA, então ele começou BCA. Então ele não começou pelo azul, então você tem que começar pelo azul, então, que é o Q. Depois ele fez o C. O C quem é o verde, então você tem que ir o verde, que é o P. E por fim ele terminou com A, que é o vermelho, então ele termina com o R, que é o vermelho. Esse exercício aqui está mostrando que você pode fazer começar com qualquer vértice, não importa a ordem. O que importa é que se você fez BCA, você tem que fazer a semelhança que é o QPR. É igual aqui, ó, não é o PQR. Ó.
PQR. E também não importa o triângulo que você escolher. Se ele começou pelo P, que é o verde, você tem que pegar o verde, que é o C. E aí os casos de semelhança, depois a gente vai falar, que são 3, né? Chega a colocar mais um para ficar 4, mas na verdade 2 casos são praticamente os mesmos. Então é por isso que eu defino como 3. O Q, ele é o azul, então eu tenho que pegar o azul daqui, que é o B. E o R é o vermelho, então eu tenho que pegar o vermelho de lá, que é o A. Então tá aqui, ó. Indique as igualdades entre as medidas dos ângulos, né, dos triângulos. Então, ó, medida do ângulo A, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vai ser igual a quem? A medida do ângulo R. Entendeu? Então você coloca assim, ó. M, entre parênteses, um R e um circunflexo, indicando que é um ângulo. Aí do B, medida do ângulo B, tá aqui, ó. Então quem é a medida que vai vir aqui? É a do ângulo Q. Então você coloca M de medida, aí coloca o ângulo Q, circunflexo, tá aqui. E a medida do ângulo C, que seria esse aqui, a gente vai colocar então aqui, né? Seria a medida do ângulo P. Então tá aí, então não se esqueçam que quando a gente vai falando de ângulo, tem que colocar o circunflexo. Bem, próxima página, vamos lá. Bem, tá aqui, ó. Na figura a seguir, sabe-se que o triângulo DEZ é proporcional ao triângulo MIL. Então tá aqui, ó, DEZ e o MIL. Calcule as medidas dos ângulos. Então primeiro vamos fazer as relações. Então por que eu começo? Ele já começou aqui, certo? Então nem é preciso fazer as relações. Então assim, vou fazer já as frações. Então, ó, primeiro com o segundo. DE está para, primeiro com o segundo aqui, MI. Assim como segundo e terceiro, que é o EZ, está para o segundo e terceiro aqui, que é o IL. Assim como o primeiro e último, que é o DZ, está para o primeiro e último lá, que é o ML. Com essas relações, eu vou conseguir chegar no que eu quero. Bem, calcula a medida dos ângulos. Vamos lá. O ângulo D, então, ó, o D, ele corresponde ao M. Então, assim, então esse gama aqui, ó, o gama, ele tem a mesma medida que o ângulo 60, ó, porque o D é o primeiro e o M é o primeiro. Então, aqui também é 60 graus. O que mais eu tenho de informação? Esse L que eu tenho de informação aqui, ele seria o Z, entendeu? Então ele seria o beta. Então o beta vale 38 graus. Só que aí, então agora eu sei que o beta vale 38, tá? Então, e aí nós temos um detalhe. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai ser o quê? 180. Então, nós vamos somar o 60, né, com o 38 e vai dar quanto? 98, ok? Então, olha só, eu tenho que achar o alfa daquele primeiro triângulo, não tenho? Então, se o 60 mais o 38 vão dar 98, então eu tenho que fazer quanto para chegar no alfa? 180 menos o 98, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, esse alfa aqui, eu já acabei de descobrir, pode ser que eu fiz um risco sem querer. O alfa é o quanto falta para dar 180, ou seja, 82 graus. Beleza, então eu sei que aqui é 82, que aqui é 38, que aqui é 60. Então, falta o θ, que é esse aqui. O θ é o I. O I, ele corresponde ao I, que é o mesmo aqui. Então, o θ também é 82, porque eles são ângulos o quê? Congruentes, tá? Eles têm a mesma medida. Bem, tá aqui.
escreva as proporções que apresentam a relação entre as medidas dos lados. São essas aqui, turma. Então, vou tentar dar um Ctrl, nem um Ctrl C aqui, ó. Vou fazer assim, pronto. Tá aí. Entenderam? Então, o DE está para o MI, é o EZ que está para o IL, né? Vamos colocar aqui, IL, e o primeiro e último que é o DZ que está para o ML, ok? Então, tá aí. Continuando. Usando as proporções descritas no item 2b, calcule os valores de x e y. Então, agora vamos para o cálculo. Presta muita atenção que quem entendeu essa página aqui do vídeo, né, que a gente está falando da apostila, não vai sofrer em semelhança de triângulos. Então eu quero um x. Então olha só. O x ele representa o lado MI, que seria esse aqui. Ó. Então eu vou pegar, deixa eu aumentar aqui. Eu vou pegar a primeira fração, que é o DE, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V nela. Tá, peraí. Aqui, pronto. Peguei a primeira fração. E eu vou igualar, então vamos lá. O x tá aqui, ó. É o DE sobre esse. Eu tenho que pegar uma fração que eu conheça. Então, por exemplo, quem eu conheço de número? Aqui era o D, né? Eu apaguei sem querer, então aqui é o D. Eu conheço o DE e o DZ. Então, e o ML aqui também eu conheço. Então eu tenho que pegar essa fração, o DZ e o ML. Então nós vamos escolher, deixa eu pegar junto com o sinal de igual. Nós vamos escolher as frações que nós conhecemos os resultados. Então tá aqui, ó. Então de novo, o D eu conheço? Sim, o D eu conheço, vale 5. Então vamos colocar aqui, ó, 5. O MI é o que eu quero, é o valor de X. Eu conheço o DZ? Conheço o DZ, vale 8, ó, tá aqui, ó. O lado vale 8. E eu conheço o ML? Conheço, vale 12, tá aqui. Bem, agora, turma, vocês sabem que nós aqui multiplicamos em cruz, né, como a gente costuma dizer. Então isso aqui vai dar 8x e aqui vai dar 60. Vai fazendo 5 vezes 12. Agora eu vou fazer então 60 dividido por 8. Dividir por 8, turma, é a mesma coisa que dividir 3 vezes pelo número 2. Eu pensei e coloquei. Então qual é a metade de 60? É 30. Qual a metade de 30? É 15. Qual a metade de 15? É 7,5. Então esse x aqui vale 7,5, ok? Então eu vou colocar todo este cálculo aqui em cima e vou colocar um risco aqui para separar. Aqui. Bem, então tá aí, ó. Pronto, agora tá separadinho. Esse daqui é o C, tá? Mas falta outro, falta o Y. O Y é o LI. Então vamos ver qual fração que tem o LI ou o IL, é a mesma coisa. LI e L é a mesma coisa. Essa fração aqui. Então eu vou pegar ela e o outro que eu já conheço os resultados, tá? Então aqui, vamos lá. Quem é o EZ? O EZ eu conheço? Ele vale 7. Quem eu quero? Eu quero o IL ou o LI, entendeu? Que é esse daqui, ó. É o Y. Então vamos colocar aqui, ó. Y. O DZ, quem é o DZ? Nós já sabemos, ele vale 8. Quem mais eu conheço? O ML, que vale 12. Alguém poderia me perguntar assim, professor, eu posso simplificar o 8 e o 12? Pode simplificar sim. Tá? No caso, eu já vou simplificar até de cabeça. Quanto que dá? Antes de eu falar, vai pensando aí, pronto, agora eu vou falar. É a mesma coisa que você fazer se você fizesse por 4, daria 2/3. Então, quer dizer que eu posso fazer isso aqui, professor? Pegar e igualar ele com 2/3? Claro.
E aí você vai fazer o seguinte, que o y vai ser 21, que seria 7 vezes 3, dividido por 2. Então a metade de 21 é 10,5. Tá aí, tá feito os exercícios. Vamos para o 4. Bem, aqui é a razão de semelhança. Bem, o que eu posso dizer dessa figura? Turma, todas as figuras proporcionais, elas são semelhantes. Então eu posso fazer uma razão de semelhança. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu já sei que esse triângulo é o dobro desse. Ou seja, 1, 2, 3. Aqui vai ter 6. Sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver o triângulo maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se aqui é 4 e aqui é 12, ele é o triplo, entendeu? Então, aí a gente pode até pensar, se aqui é 3, aqui vai ser quanto? 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, se eu descobrir a razão de semelhança, eu não preciso ficar fazendo a conta, entendeu? Apontando quadradinhos e nada. Ok, vamos para o próximo. Complete o quadro com as medidas dos lados dos 3 triângulos, ou seja, os triângulos que nós acabamos de verificar, ok? Então vocês contaram comigo aí, deixa eu pegar a apostila que eu já vi. O lado AB, então, nós temos 4, né? Tá aqui. Então, no triângulo DEF, nós sabemos que ele é o dobro, então ele tem o quê? 8. E no GHI, ele tem quanto? 12, porque ele é o triplo. Então, no UBC aqui, ele tem quanto? Ele tem 3. Então, esse aqui eu sei que ele é o dobro, ele teve 6, é só contar também. E esse daqui, ele é o quê? Ele é o triplo desse daqui, né? Então, ele vai ter 9. Ah, professor, mas e o AC? Aí é Pitágoras, turma. Então, por exemplo, você sabe que aqui é 3, aqui é 4. É um triângulo retângulo. Então, você vai fazer assim, o AC ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Bem, eu vou fazer de cabeça, porque essa conta nós já vimos lá no primeiro bimestre. Aqui dá 9 e aqui dá 16. 9 mais 16 é 25. E a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Bem, se aqui é o dobro desse, então aqui vai ser 10. Se esse é o triplo desse, então esse aqui vai ser quanto? 15. Tá bom? O 2, agora você vai comparar os comprimentos dos lados dos triângulos ABC e o DEF. Então, tá bom, vamos comparar. O AB para DE. Então, quanto que é o lado AB? Ele é 4. Quanto que é o lado DE? Ele é 8. No caso aqui vai dar 1 para 2, porque ele está fazendo uma relação do triângulo menor para o maior. Se eu fizer do maior para o menor é o dobro, mas se eu fizer do menor para o maior é metade. BC, que é 3, sobre o EF, que é 6. Pode ver que vai dar meio. O que ele está querendo mostrar aí? Que a relação de semelhança nunca muda. Quem é o AC? 5. E o DF, 10, também vai dar meio. Ou seja, você não precisa fazer de todos os lados. Se você fizer uma relação só, de um lado de um dos triângulos com o lado do outro triângulo, sempre vai dar o mesmo valor. Então, a relação de semelhança do menor para o segundo é de meio. As 3 razões que você calculou no item anterior são iguais. Esse número é chamado de razão de semelhança. Bem, o item anterior é esse aqui, ó. As 3 são iguais, né? Deu meio, meio e meio. A partir dessa razão de semelhança, que informação podemos obter a respeito dos triângulos ABC e DEF? Bem, a gente já tinha falado isso aqui, na verdade, né? O ABC, você pode falar que ele é metade do DF. Agora, ou você pode falar assim, o DF é o dobro do ABC. Tanto faz. A ordem que você começa não importa, desde que você não erre. Então, por exemplo, do menor para o maior, o menor ele é metade do segundo maior, né, que é o DEF. O último triângulo, o maiorzão de todos, o primeiro triângulo, que é o menorzinho, ele é o quê? Ele é 1/3 do outro lá, né? Então, a razão de semelhança, olha lá, ele pergunta, então você responde assim, o menor é metade o triângulo ABC é metade do triângulo DEF. Ou você pode falar também, ou, né, o triângulo DEF é o dobro do triângulo ABC. Tanto faz. Calcule as razões indicadas a seguir. Então, é a mesma coisa, tá? Isso aqui eu vou deixar para vocês até tentarem fazer.
na live podem até me perguntar, mas é só você saber. Quem é o DE? Eu vou fazer só o primeiro, tá? Quem é o DE? Bem, o DE nós sabemos que ele é quantos quadradinhos? Eu sei que o AB é 4, então esse aqui é o quê? 8. A gente já preencheu até a tabelinha. E quem é o AB? O AB é 4. Então é aquilo que eu acabei de dar de resposta. O triângulo no caso ele colocou o DEF. Ele é o dobro do triângulo ABC, tá? Então vai dar 2. Então já descobri a razão de semelhança, ok? E ela é igual para todos. Calcule a razão de semelhança entre triângulos ABC e G e H. Bem, eu já fiz isso também quando eu preenchi a tabelinha. O ABC ele é 1/3, ele é 3 vezes menor do que o triângulo. Então, como você pode interpretar o número obtido? Você, como ele quer, presta atenção, entre esse para esse, então você coloca a razão de semelhança, na hora que vocês fizerem, vai dar 1/3. Você escreve, o triângulo ABC é 3 vezes menor do que o triângulo GHI. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos DEF e GHI da página anterior. Bem, aí você só precisa de um lado entre eles para fazer isso daí. Então vamos pegar o lado DE para descobrir a razão, que é o primeiro aqui, né, que aparece, ó, DE sobre o GH. O que der aqui já é. Então vamos lá. Quanto tem o lado DE? Se o primeiro tem 4, ele é o dobro, aqui tem 8, né, que está na tabelinha. E o GH tem 12. Então vamos lá. Eu posso simplificar? Posso. Então dá quanto? Vamos lá. Por 4. Né? Por 4 isso aqui vai dar 2. E por 4 isso aqui vai dar 3. Então você vai falar que o triângulo DEF é 2/3 do triângulo GHI. Ok? E já era, acabou. E para finalizar, nós temos aqui o triângulo T1, T2 e T3. Ele já diz que eles são semelhantes entre si. A razão de semelhança de T1 e T2 é 3/4, ou seja, desse para esse a razão de semelhança é 3/4. A razão de semelhança entre T1 e T3, que é o primeiro com o último, é 1/3. Então o que ele está dizendo? Que esse aqui é 3 vezes menor do que esse, entendeu? E esse aqui é 3/4 menor. Calcule a razão de semelhança entre os triângulos T2 e T3. Então vamos colocar um valor fictício aí. Ó. Vamos supor que esse lado aqui seja 1. E ele falou que a razão para esse daqui é 1/3, então esse aqui vai ser 3. Ok? Em relação a esse daqui, ele vai dar quanto? Então vamos lembrar do triângulo anterior. Ó. Você lembra que a razão de semelhança ele era sempre a mesma. Então, por exemplo, ó, olha aí na página 307, para a gente que é a página daquelas medidas da razão de semelhança. Se vocês observarem o triângulo amarelo e o triângulo abóbora, o triângulo amarelo era o dobro, né? Então, se o AB vale 4, o DE vale 8, certo? Que conta que você fez? 4 vezes 2. Por quê? Porque eu falei que o outro é o dobro. Agora, se ele no caso aqui, ó, ele falou que a razão entre T1 e T3 é 3/4. Isso quer dizer que o outro é 4/3, né? Então isso aqui vai dar, ó, pra vocês entenderem, eu vou colocar aqui, ó. O abóbora lá, ele valia 4 o lado DE, o lado AB. O amarelo, o DE, valia 8. Se eu fizer essa relação de semelhança do pequeno para o maior, é meio. Que é o que está aqui, ó, como se fosse aqui. Ó. Então, do AB para esse, ele é meio. Ou seja, é só eu pegar o 4, né, e inverter essa fração. Aí vai dar 8. Se eu fizer do maior para o menor, eu sei que ele é o dobro. Ou seja, é só eu dividir. Então, por aqui eu divido por 2. Se eu fizer do maior para o menor, eu vou dividir por 2. E do menor para o maior, eu vou multiplicar, né, pela fração invertida. Ou seja, pelo 2 também. Porque na hora que eu inverto essa fração, né, é como se eu fizesse isso daqui. Ó. Invertesse ela, então ela vai ficar assim, ó, vezes 2. Tudo bem? Então, beleza. Se ele falou para eu fazer, não é 3/4 entre T1 e T2, então eu vou fazer que aqui é 4/3. Eu já tinha falado, só que eu parei de falar para mostrar.
Então tá aqui a razão de semelhança entre o triângulo T2 e T3. Ele quer entre esse e esse. Então vamos relembrar de novo o outro lá. O DE, ele valia 8. O GH, ele valia 12. Então, existe uma razão aqui. Ó. Então, como que eu vou fazer? Quando ele vem para cá. Se eu descobrir aqui, é a mesma de cima, viu? Então, 8, isso aqui seria o quê? 8 para 12. 8 para 12 daria, a gente já sabe, 2 terços. Então, por aqui, é como se você tivesse fazendo uma multiplicação. E presta atenção, nessa parte de baixo, quando eu encontro a fração, eu vou inverter ela. Não era 1 sobre 2? Virou 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é 2. Então, eu vou multiplicar, vou até colocar em vermelho. Eu vou multiplicar esse 8 por 3 sobre 2. E aqui eu vou dividir por 3 sobre 2. Que é a mesma coisa que 1,5, né? Então vamos pensar agora. Então isso aqui são exemplos para vocês poderem fazer esses dois. Se eu fizer esse por esse, então vamos fazer ele aqui do meu lado. Ó. 4 terços dividido por 3 sobre 1, quando o 3 é inteiro. O que você faz? Conserva a primeira fração, multiplica e inverte a segunda fração. Isso aqui vai dar 4 sobre 9. Então, a razão de semelhança do menor para o maior é só inverter. Dá uma olhada. Ó. 8 sobre 12 não dá 2 terços? É só inverter. Então, o que vai dar quanto? 3 sobre 2. Tá? E aí eu consigo fazer os cálculos depois. Então, esse aqui eu também deixo para vocês. Ó. Ele fala que se o lado do triângulo T2 mede 8 centímetros, qual a medida do maior lado do triângulo T3? Então, por exemplo, o maior lado desse triângulo aqui mede quanto, turma? 8. Então, vamos pensar. Vou dar uma dica porque eu vou terminar a aula aqui. Se, por exemplo, ó, aqui era 8, virou 12. Então, para você fazer o 8 virar 12, você tem que multiplicar ele por 3 sobre 2. Então, por exemplo, 8 vezes 3 dá 24 e dividido por 2 dá 12. Então, você acabou de descobrir aqui, ó. Então, se eu pegar o 4 terços para 3, tá aqui, ó, 4 terços sobre 3 vai dar 4 sobre 9. Então, deixa eu resolver logo. Então, é só você fazer o quê, turma? Não deu 4 sobre 9? Eu vou fazer o quê, então? Inverter, né? 9 sobre 4. E aí, dá pra gente fazer assim, ó. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. E 2 vezes 9? 18. Pronto, acabou a nossa aula. E no próximo vídeo eu continuo a partir da página. Deixa eu ver. 309 casos de semelhança, ok? Então, fiquem com Deus e vamos para a nossa live.